Olá, esse é um vídeo da série de vídeos baseado no livro Nação Dopamina, da psiquiatra Anna Lembke. Esse livro foi escrito e publicado em 2021 em inglês e publicado e traduzido para o português no Brasil em 2022. Se você não viu o primeiro vídeo, sugiro fortemente, porque ali eu faço um resumão do que a Anna Lembke se propõe com esse conteúdo. Eu escolhi porque ele traz uma informação muito importante, neurocientífica, sobre dependência, sobre adicção e como que a gente precisa olhar para isso e poder ter comportamentos para ter equilíbrio e uma vida saudável e uma linguagem simples, como é a proposta dos vídeos de segunda-feira de psicoeducação que eu trago. Se você não me conhece, meu nome é Thaís Tosati, eu sou psicoterapeuta, especialista no atendimento de adultos sobreviventes de traumas infantis, relações tóxicas e da terapia breve do resgate da criança interior. Então, nesse segundo vídeo, que tem o mesmo nome do capítulo, né, da tradução do segundo capítulo, que é as nossas máquinas masturbatórias. Então, a primeira história que ela vai trazer, e antes de contar a primeira história que ela traz de um paciente que ela atendeu, eu destaquei aqui uma frase que ela inicia o livro, quando ela vai descrevendo a decoração do consultório dela. A Anna Lembke tem um jeito de escrever que eu gostei bastante, que é esse lugar de dar alguns detalhes, ela fala das vulnerabilidades dela, e ela escreve de um jeito que para mim é bastante leve e divertido. E essa frase, eu acho que ela é bem emblemática para falar sobre dependência, sobre adicção, sobre como acompanhar pessoas que estão passando por isso, né? Como é que um profissional como a Anna Lembke, uma psiquiatra, vive essa experiência, e ela resume aqui nessa frase. Ela conta que a mesa do consultório dela é de segunda mão, herança do meu antigo chefe de departamento. Está rachada no meio, pelo lado de dentro, onde ninguém mais pode ver. Uma metáfora adequada ao trabalho que eu faço. A primeira história que ela traz é do Jacob. Ele tem 60 e poucos anos e já na primeira consulta com ela, ele se declarou dependente de sexo. Ele contou que ele começou a se masturbar por volta de 2 ou 3 anos de idade. Aos 8 anos, ele se masturbava regularmente, sozinho ou acompanhado com o melhor amigo dele. Quando ele fez a primeira comunhão, ele se deu conta de que aquilo se tratava de pecado. Então, ele passou a se masturbar diariamente e confessar com o padre toda semana. O padre pedia para ele parar, mas ele conseguia isso por 2 ou 3 dias e depois voltava nessa prática. Ele admitiu a vida dupla como todo dependente, né? O segredo de ser dependente é isso. A pessoa, aí na sociedade, ela pode ter uma aparência de um adulto funcional, mas só ela sabe o que é que ela vive sobre ser dependente de um comportamento ou de uma substância. E aí ele conta que na adolescência ele se masturbava depois da aula, todos os dias. Aos 18 anos ele foi morar com uma irmã para ele poder fazer faculdade numa cidade maior. A irmã passava a maior parte do tempo fora de casa. Ele se sentia muito solitário e aí ele teve uma ideia de criar uma máquina masturbatória com 3 velocidades. E aí ele contava que assim ele chega ao limite, mas sem ultrapassá-lo. Ele masturbava-se várias horas por dia usando a máquina. Para ele era um prazer inigualável, mas ele sempre jurava para ele mesmo que ele iria parar. Então, ele escondia a máquina, ele desmontava a máquina, ele jogava a máquina no lixo, mas 1 ou 2 dias depois, ele ia lá e pegava as peças e montava tudo de novo, seja as peças que estavam no lixo, seja as peças que estavam escondidas no armário. E assim ele ficava nesse processo sem fim. E aí a Anna para com a história dele aqui e ela vai continuar ao longo de todo o livro, e eu vou trazer, claro, nos próximos vídeos.
mas ela chama a nossa atenção aqui e eu já trago uma citação dela, que é assim: talvez você sinta repulsa pela máquina de masturbação do Jacob, como eu senti na primeira vez que ouvi falar nela. Mas se fizermos isso, você e eu perdemos a oportunidade de apreciar algo crucial sobre a maneira como vivemos agora. Lembra? O livro dela foi publicado em 2021. De certa maneira, estamos todos envolvidos em nossas próprias máquinas masturbatórias. Dito isso, a Ana agora vai trazer a história dela. Então, só para poder te localizar, agora em 2024, a Anna Lambke tem 56 anos e ela atua profissionalmente há 21 anos. A Anna Lambke é psiquiatra e chefe do Departamento de Dependência Química da Faculdade de Medicina de Stanford. Então, agora, 2024, ela tem 56 anos. Quando ela tinha 40 anos, ela desenvolveu uma ligação que ela chama não saudável com romances baratos. E ela começou com o livro Crepúsculo, que é um romance paranormal sobre vampiros adolescentes. Ela se sentia muito constrangida por estar lendo aquilo e ainda mais porque ela estava fascinada pelo livro. Quando ela terminou o Crepúsculo, ela começou a devorar todos os romances de vampiro que ela colocou à mão. E aí ela começou a migrar para outros temas, vamos assim dizer. Lobisomem, fada, bruxa, viajante no tempo, vidente, uma série de temas. E aí, a certa altura, essas histórias que ela chama de amor dócil já não satisfazia mais. Ela queria agora versões mais eróticas e sempre com uma clássica fantasia de um amor romântico. E as coisas ficaram ainda pior quando uma amiga apresenta para ela: olha, existe o Kindle, você sabia? Então, ela não precisava mais ficar pegando o livro emprestado na biblioteca e devolvendo, inclusive escondendo, porque ela conta que ela escondia com livros da área dela, da área médica, para tampar aquela capa dos livros eróticos. E agora ela tinha o livro que ela quisesse em apenas um toque onde ela estivesse. E ela conta também que ela escondia quando o marido ou os filhos estavam perto dela. Só que agora, com o Kindle, ela não precisava mais fazer isso. Então, em qualquer lugar que ela tivesse, ela começava a ler os livros de romance barato, no metrô, no avião, esperando no cabeleireiro. E assim que ela terminava um e-book, ela já passava para o próximo. E aí ela começa a contar: eu lia ao invés de socializar, eu lia ao invés de cozinhar, eu lia ao invés de dormir, eu lia ao invés de estar presente com os meus filhos e o meu marido. E aí ela conta que ela também tem muita vergonha de admitir, mas muitas vezes ela levou o Kindle para o consultório e aí, entre uma sessão e outra, ela pegava a dosezinha dela lá para se satisfazer. Ela foi procurando opções cada vez mais baratas. E aí ela faz uma brincadeira séria, que é: como todo traficante, a grande vendedora de livro que nós conhecemos hoje no Brasil e outros países, sabe o valor de uma amostra grátis. E ela queria satisfazer aquele momento de tensão sexual crescente que finalmente se resolve quando o herói e a heroína se atracam. E aí o que ela conta aqui? Que agora já não importa mais o tipo da história, o estilo, a cena, o personagem. Ela só queria a dose dela, que era chegar nesse lugar do herói e da heroína se atracando. E esses romances baratos tinham um jeito, e tem um jeito, de fisgar uma pessoa, inclusive, que está numa situação compulsiva como ela estava. E aí, depois de um ano nessa nova obsessão com esses romances baratos, ela conta que se viu acordada às 2 da manhã, num dia de semana, lendo 50 Tons de Cinza. E aí ela conta que quando ela chega na parte dos plugs anais, ela fala: meu Deus do céu,
não é assim que eu quero passar o meu tempo, viver a minha vida. Aí ela para com a história dela aqui, vai continuar ao longo do livro e eu nos próximos vídeos. E aí ela traz a definição genérica de adicção, que é o consumo contínuo e compulsivo de uma substância ou um comportamento, jogos, videogame, sexo, etc. Mesmo que isso faça mal para a pessoa que está consumindo e tendo esse comportamento, e mesmo que faça mal para outras pessoas. E aí ela vai contar, olha, o que aconteceu comigo foi uma coisa muito trivial. Eu não estou falando de uma adicção super poderosa, como, por exemplo, heroína, crack, cocaína, anfetamina. Porém, esse tipo de dependência trivial revela um problema que é crescente do consumo compulsivo e desenfreado que a gente está vivendo hoje, mesmo tendo uma vida boa. Porque agora ela começa a dizer, então, o meu marido é gentil, é amoroso, eu tenho ótimos filhos, o meu trabalho é relevante, eu tenho liberdade, eu tenho autonomia, eu tenho uma certa riqueza, não tenho um histórico significativo de traumas, nem de pobreza, nem desemprego, que são outros fatores de risco da dependência, e ainda assim ela foi compulsivamente se recolhendo mais ao mundo de fantasia. Então, o que a Anna Lambke traz aqui no final desse capítulo, né, das nossas máquinas masturbatórias, é esse lugar de chamar a atenção da gente, de, olha só, não pense você que uma história que pode parecer bizarra para você, uma pessoa que tem compulsão por se masturbar desde 2, 3 anos de idade, criou uma máquina masturbatória que ele não consegue se ver livre, atravessando isso pela vida dele, que você que tem uma dependência em, por exemplo, um consumo compulsivo, onde você compra coisas que você nem precisa, que você fica ali naquela loucura do ato de comprar, ou como ela, tendo uma obsessão por romances baratos, que você não tem a sua própria máquina masturbatória. Então, ela traz esse lugar de colocar luz em algo que poderia passar completamente despercebido e que muitas pessoas nem se dão conta de que estão, sim, vivendo uma adicção, uma dependência psicológica, química, em algo que parece muito corriqueiro, muito trivial, mas que, sim, é uma adicção, é uma dependência. Então, me conta como foi ouvir esse primeiro capítulo do livro da Nação Dopamina, essa combinação, né, entre uma adicção psicológica tão bizarra como a máquina masturbatória do Jacob e, ao mesmo tempo, uma dependência psicológica de romances eróticos baratos pela própria Anna Lambke, que ela descreve nesse livro. Me conta como foi para você, se você está lendo o livro, se você já leu, o que você está achando desse conteúdo. Eu vou gostar muito de saber. Se você é novo, se você é nova por aqui, se inscreve no canal. Toda segunda, às 7 da manhã, tem um vídeo novo de psicoeducação. Agora, estou nesse momento da Nação Dopamina, mas já tenho vídeos passados, talvez você vai gostar de ver, vou deixar aqui nos cards. Deixa o seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante. Opa, esqueci. E na quarta-feira, ao meio-dia, eu trago um assunto recorrente de consultório que foi escolhido pelos meus seguidores lá no Instagram, o @Thaís_Tosati, onde toda segunda-feira eu coloco 2 temas, meus seguidores escolhem e eu disponibilizo o vídeo do tema escolhido quarta-feira ao meio-dia. Muito obrigada e até o próximo vídeo.